Olá, irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos nossos devocionais, nós estávamos e viemos tratando do tema Ministério do Discipulado e hoje nós estaremos encerrando não só a série de devocionais sobre este tema, mas também o assunto que iniciamos no devocional anterior, que é sobre o Tribunal de Cristo. No devocional anterior, nós vimos o que é o Tribunal de Cristo e pelo que seremos julgados. Hoje nós veremos as recompensas que serão obtidas, as quais podem ser vistas quando estudamos as 5 coroas do Novo Testamento. Vejamos então quais são estas recompensas ou coroas. E nós começamos com 2 Timóteo 4:8, que apresenta a coroa da justiça. O texto diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. De acordo com o texto, esta coroa será dada àqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é interessante observar que a Bíblia encerra dizendo em Apocalipse 22:20, ora vem Senhor Jesus. O nosso desejo maior, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, deve ser de estar a todo instante com o Senhor, ansiar estar na sua presença. Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 1, versos 23 e 24, diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Uma outra coroa que encontramos registrada no Novo Testamento, e esta está em Apocalipse 2, verso 10, é a coroa da vida. O texto diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa é a coroa dos mártires. E também há um registro em Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz que esta mesma coroa dos mártires é dada àqueles que suportam a provação, pessoas que, de fato, morrem para si mesmos e se tornam pessoas vivas, consagradas para glorificar o Senhor. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, diante disso, o que nós podemos observar é que um cristão, um discípulo que se consagra ao Senhor e que no dia a dia, de fato, morre para os seus próprios interesses e está submisso a qualquer circunstância de provação, dá evidência de uma pessoa que, de fato, ama o Senhor. Uma terceira coroa que nós encontramos no Novo Testamento está em 1 Coríntios 9:25, que é a coroa incorruptível. O texto diz: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Esta coroa é uma coroa que será dada àqueles que têm moderação, àqueles que têm temperança. O contexto aqui de 1 Coríntios 9, versos 18 a 27, trata da temperança, ou seja, moderação em todas as situações, sejam elas físicas, mentais e espirituais. E isto para ser um testemunho para os outros. O que nós entendemos aqui
é que, ao lembrarmos que algumas pessoas podem passar por situações das mais variadas em que o testemunho delas evidencia uma total dependência no Senhor Jesus Cristo. E isso nos faz lembrar de alguns que tiveram até enfermidades, como é o caso do apóstolo Paulo, que passou por uma experiência de sofrer um espinho na carne. Nós não sabemos o que seria este espinho na carne, mas ele se tornou um grande exemplo disso no relato que encontramos lá em 2 Coríntios 12, versos 7 a 10, onde o Senhor declarou a ele que a sua graça era suficiente na vida dele. Uma quarta coroa que nós encontramos no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 19, é a coroa da alegria. O texto diz: porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Esta coroa é a coroa daqueles que ganharam pessoas, ganharam almas para Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz ao se dirigir aos Filipenses no capítulo 4, verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Chamado de coroa da alegria, porque há alegria no céu quando uma alma se converte. Deve haver da nossa parte um grande interesse, uma grande motivação para ver vidas chegando ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E uma quinta coroa que encontramos no Novo Testamento, em 1 Pedro 5,4, é a coroa da glória. O texto diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A coroa do pastor, dada àqueles que são pastores ou que pastoreiam pessoas na palavra de Deus. O Novo Testamento deixa bem claro que todos os salvos devem estar ativamente ensinando a palavra de Deus. Esta responsabilidade de ensinar a palavra não é apenas daqueles que, aos nossos olhos, são profissionais no ministério pastoral. Infelizmente, essa é a ideia que muitos têm, mas eu quero ressaltar aqui que ser pastor é um chamado e que todos os cristãos, independente da sua posição na igreja, têm a responsabilidade de ensinar, de fazer discípulos. Veja o que nos diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O fato é que o Senhor visa deixar todos os santos preparados para esta missão de edificar a sua igreja. E através do discipulado isso é feito, através do ensinamento da sua palavra isso é feito. Isso é pastorear, isso é cuidar. Portanto, muitos de vocês que não são pastores na posição, mas que cuidam de pessoas, que estão ensinando pessoas, discipulando pessoas, estão, portanto, sendo candidatos a receber
esta coroa. Eu gostaria de fazer algumas considerações agora a partir da seguinte pergunta: por que eu deveria me preocupar com o tribunal de Cristo? Primeiramente, eu preciso me concentrar na vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo é uma das maneiras mais práticas para eu viver o meu dia a dia. Esta expectativa deve me levar a ter uma vida consagrada ao serviço do Senhor. Observe nestes textos quantas qualidades práticas de caráter são produzidas pelo fato de nós estarmos focalizando a volta do Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 5, nós encontramos a paciência. O texto diz: ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, nós encontramos a paz como uma qualidade que precisamos cultivar, que precisamos exercitar. Em 1 Tessalonicenses, também no capítulo 2, verso 19, encontramos a alegria. O texto inclusive diz: porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 13, uma outra qualidade que precisa ser inscrita em nossos corações é a santidade. O texto diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E ainda eu destaco em 2 Timóteo 4:8 a diligência, o esmero, a dedicação do serviço. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Um outro texto que chama muito a minha atenção acerca dessas características que precisamos cultivar em nossa vida está em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. É o viver piedosamente, o viver justamente. O texto diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras. E ainda há um outro texto bastante significativo, que fala também de uma outra característica muito importante que precisamos cultivar, inscrever nos nossos corações, que está em 1 Pedro 1, versos 5 a 7. A fé até nos momentos difíceis. Veja o que diz o texto: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar,
eu preciso me preocupar com o tribunal de Cristo, porque as recompensas que nós recebemos aqui serão temporárias e acabarão. As recompensas que nós receberemos no tribunal de Cristo, das mãos do Senhor Jesus, são eternas e nunca se acabarão. Em 2 Coríntios 4,17, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. E finalmente, irmãos, ao nos concentrarmos no tribunal de Cristo, nós iremos naturalmente desenvolver um desejo de agradar a Deus e não aos homens. Desenvolver esta atitude é a melhor maneira de suportar as provações, as dificuldades e a oposição. Um crente que olha para o alvo que lhe está proposto, um discípulo de Cristo que anseia, que ama a volta do Senhor Jesus, vive uma vida cristã frutífera, feliz, autêntica. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.